Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Nós temos lido isso aí como texto base, né? Falando sobre a proposta, que na verdade esse é o motivo, porque o Senhor, Ele foi para a cruz do Calvário dizendo, olha, eu vim proclamar libertação aos cativos. Eu venho falando já há muito tempo sobre esse verso, sobre esse texto base, porque a obra de Deus na vida do homem é destruir as obras do diabo para que você verdadeiramente seja uma pessoa livre. Liberdade, gente, é algo real. Eu vim proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e tal. Essa obra já se estabeleceu. Ela já foi feita. Entenda uma coisa, gente, o trabalho de Deus é um trabalho de dentro para fora. Escreve isso no teu caderno. Deus trabalha de dentro para fora. Se você quiser enxergar a verdade de Deus, você não pode olhar para fora. Não está desse ponto de vista no mundo natural, nas coisas que eu vejo ao redor. Eu jamais vou entender Deus pelo ponto de vista observando as coisas do lado de fora. Porque dá nó na nossa cabeça ver o mundo desse jeito e nós compreendemos que Deus ele já fez uma obra para que as pessoas não vivam mais assim. Mas esse é o grande segredo, você vem aprendendo aqui, tem que ser dessa maneira. Você não vive pelo que você vê, mas pelo que você crê. E quando a declaração da crença é pelo que eu creio, ele está apontando diretamente para uma obra feita na cruz do Calvário. E você não verá a não ser pela palavra, e deixar que o Espírito Santo te revele isso. Essa é a nossa maneira de ver, é a nossa maneira de andar. E é um posicionamento do qual nós temos que assumir. Eu venho falando para vocês que você tem que acordar e ligar o teu homem interior. Liga o homem interior, fala para o teu irmão, liga o homem interior. Ele está vivo, ele foi redimido, ele foi liberto e ele é saudável, hein? Aleluia, hein? Nós temos que aprender a pegá-lo e fazer desse homem interior o nosso estilo de viver. Eu quero complementar muita coisa no domingo de manhã, vem para cá para você entender isso. O livro de Romanos, que agora nós vamos ler, abra lá em Romanos capítulo 6. Já li Lucas 18. Romanos 6. Lucas 4, 18 eu já li. Escuta, gente, Romanos capítulo 6 é um capítulo maravilhoso. Aliás, é interessante você ler no livro de Romanos, é o fundamento da jornada cristã, do qual o apóstolo Paulo fala coisas tremendas. Ele começa no capítulo 1, só para fazer você lembrar, dizendo assim, olha, no verso número 16, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Agora é interessante que quando ele fala sobre isso, eu já disse algumas vezes, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque às vezes quando a gente fala Evangelho, a gente tem a noção de estar falando sobre o Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus, quando na verdade nem existia ainda, Paulo nem tinha lido, ele não poderia falar, me envergonho do Evangelho, não me envergonho, então ele estaria mentindo, ele estaria falando alguma coisa estranha. Mas o Evangelho, anote isso no seu caderno, jamais esqueça. O Evangelho são as boas novas da obra da cruz libertadora. Não é simplesmente 4 livros, o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho não. Ali é uma descrição da vinda de Jesus, da passagem dele sobre a face da terra, que nada adiantaria se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos espirituais, hein? Não é uma questão de ressuscitar fisicamente. Então Paulo ele sabia disso, por isso ele entendia no coração dele, porque Deus havia dado essa revelação, do tamanho da obra da cruz. Tanto é que lá em Coríntios capítulo 1 ele disse que, olha, eu não tenho outra mensagem a não ser pregar Cristo e esse crucificado. Olha a importância. Ele não podia falar do Messias, mas se o Messias não tivesse ido para a cruz, e ele não tivesse descido levando os nossos pecados, de nada adiantaria nós estarmos aqui. Em 1 Coríntios 15 ele diz assim, olha, se Jesus não ressuscitou dos mortos espirituais, vã é a nossa fé. Nós estamos brincando de igreja.
Nós somos pessoas religiosas. Mas está escrito lá que nós estávamos mortos. E Ele nos deu, porque Jesus fez essa obra na cruz do Calvário. Ele foi o primeiro a trazer, a nascer de novo. O primogênito dentre os mortos espirituais. Paulo sabia da importância disso, gente. Então eu venho conversando aqui com vocês ao longo desse tempo, dizendo que o verdadeiro cativeiro está dentro do ser humano, na sua natureza. Escreva isso. É a natureza do ser humano que o prende. Mas essa obra, ela já foi realizada na cruz do Calvário. Quando você anda em liberdade com a sua nova natureza, a sua identidade, o que acontece? Você começa a ver liberdade do lado de fora se estabelecendo na tua vida em todas as áreas. Porque você compreendeu a mensagem, você vai se posicionar com base numa obra já feita, libertadora, né? Uma obra pronta, já executada, livre, de dentro para fora. A tua força está em você viver quem você é como nova criatura. Escreve isso, eu não botei telas hoje. Hoje não consegui escrever nada, eu estou abrindo meu coração. A tua força e a minha está em vivermos a nova criatura, a nova identidade. Essa é a nossa força. E aí as coisas andam. Deus estabelece o seu plano, o seu propósito. É a tua força. Então vamos ler essas passagens? Romanos capítulo 6, verso 20, Paulo diz assim: porque quando nós éramos, preste bem atenção que as palavras são muito próprias, né? Paulo ele tinha uma claridade muito grande, ele sabia escrever, né? Ele botava umas coisas assim que eu vou te dizer, olha só. Porque quando éramos, ele está falando para a igreja. Quantos aqui são novas criaturas, entende isso? Ok, então olha só. Quando éreis escravos, escravo é aquele que não tem direito a nada. Ele é preso, de uma certa maneira, se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que todo escravo, o dono daquele escravo tinha um direito, tinha um papel que pertencia a ele. É interessante isso, né? As mais variadas formas dos povos, sempre existia, vamos dizer assim, um título de propriedade daquela pessoa. Entenda isso que eu quero te falar. Então aquela pessoa não era nem ela mesma. Então aqui quando nós éramos escravos do pecado, e quando você lê a carta aos Romanos, essa palavra pecado, na maioria das vezes aqui, na grande maioria, né, porque são 48 ou 49, se não me falha a memória, citações falando sobre pecado, e está sempre falando, a maioria delas, só duas, se não me falha a memória, não são substantivos, então está falando sobre uma natureza. Então quando você lê aqui, diz assim, quando você era escravo da natureza do pecado, da natureza, entre aspas, de um DNA interior, do homem interior, né? Quando nós éramos escravos da natureza do pecado, nós estávamos isentos em relação à justiça, nem sabíamos o que era isso. Naquele tempo, olha o que ele faz recordar, que resultados nós colhemos? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é o quê? A morte. Verso 22, olha que legal, olha uma maneira de Paulo dizer algo. Agora, porém, libertos do pecado, aleluia, hein? Éramos o quê? Escravos, alguém tinha o título de direito da minha vida. Assim era o diabo, conseguiu isso com a vida de Adão, né? Adão entregou isso. Aí você vai lembrando de uma opção de passagens que se você juntar, queridos, dá um bolo maravilhoso, né? Sei lá, dá uma refeição fantástica. Só não bota camarão nessa refeição, mas tudo bem. Então, você lembra, foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós. O cabra lá no inferno, ele tinha isso levantado lá, isso aqui é escrito, eu tenho, não tem mais, foi cancelado. Pelo sangue de Jesus, o escrito de dívida que era contra nós, era o próprio título de escravidão que ele tinha. Não tem mais. Vou falar para o pessoal de cá, não tem mais. Uhul! Então ele diz assim, agora libertos da natureza, põe em cima aí da tua Bíblia, pode pôr, natureza, substantivo.
Não está falando de um ato pecaminoso, de um ato errado, de errar o alvo no contexto de... Aí não é verbo, é substantivo. Então está falando sobre a natureza. Libertos da natureza do pecado, que legal, né? Eu agora fui liberto da natureza do pecado e eu passei para o outro lado, agora eu sou de Jesus e tal, numa boa. Não, você não passou para o outro lado. Não foi uma questão de cruzar a linha. E isso aqui é legal, porque você vai se lembrar então de Colossenses 1,13. O que diz lá? E Ele nos libertou, Jesus, do império das trevas, do domínio, da escravidão, do título, né, que tinha a meu respeito e seu, e nos transportou para o seu reino. Ninguém vai para o reino de Deus se não for transformado. Isso aqui é demais. Uma natureza sai e a outra entra. Entende, gente? Uma natureza sai e a outra entra. Quando diz lá, nós estávamos mortos e Ele vos deu vida, sai a natureza do pecado e entra a natureza de Deus. Aleluia! Em definitivo, essa é a tua identidade, é a minha. É incrível, gente, em qualquer área aqui que eu vou ensinar. A gente tem falado isso domingo. E até mesmo falando sobre doença, eu tenho que trazer você para esse fundamento. Porque o mais está acontecendo é a igreja assim, será que hoje vai ser meu dia? Jesus vai cantar minha pedra, hoje eu vou ser curado. Como eu vou ser curado? Quando na verdade uma obra já foi feita. Esse é o grande detalhe que nós temos que acertar. Mas espera aí, eu não estou entendendo, pastor. Mas olha, Jesus não curava? Jesus curava. Mas Ele já ressuscitou dentre os mortos. E certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Quer dizer que Jesus não vai aparecer para que curar? Não, simplesmente a cura ela se manifesta quando você reconhece que você foi curado. Gente, se envolve fé. Não tem como receber isso com o neurônio. Não vai conectar. Não é algo que vai acontecer na tua vida, já aconteceu. Meu Deus do céu, calma aí, eu não vou direto ao assunto, calma aí. Eu primeiro estou trazendo o couvert, aleluia. Calma, gente. Deus é perfeito. Não tem nada mais para ser acrescentado, você tem que entender isso. Eu falei aqui recentemente, a tua vida está prontinha. O final, tudo pronto, as necessidades todas, está tudo pronto. Nós temos que aprender como igreja a só tomar posse do que é nosso para cada momento. Então, libertos da natureza do pecado, alguém diga aleluia, por favor. Muito bem, transformados em novas criaturas, em servos de Deus, põe aí do lado, em filhos do Deus Altíssimo. Porque eu quero que você entenda, nós saímos de uma filiação e passamos para outra. Pastor, não estou entendendo. Pois é, abra lá então em Efésios, segura o teu dedo aí, por favor. Efésios 2:3. Eu estou falando de natureza. Pastor, mas olha só, não tem como eu tirar um sangue e verificar isso? Não, porque você vai verificar apenas o teu contexto físico, daquilo que o homem pode ver. Do que eu estou conversando, o homem não pode ver, tem que crer. Mas se não for provado, eu não acredito. Então viva conforme você acha. Mas o grande lance da verdade de Deus, o trabalho de Deus, é nós crermos em algo que nós não vimos. Jesus chegou para Tomé e disse, porque você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Aqui que é o detalhe. Por que o homem se posiciona para querer ver, para crer? Porque é a maneira da gente viver nesse mundo. Bota os olhos lá e tal, eu sinto, eu toco. Então, eu acredito que tocando, vendo, isso é real. Mas o mundo do Espírito que criou esse mundo, ele é mais real do que esse. Eu falei de vocês de um livro que eu li, a Deise também leu essa semana, secular, né? Ele tem até umas ideias diferentes, mas ele quando passou para o outro lado, e ele falou que a realidade de lá é muito maior do que essa. É impressionante, mas é verdade isso. Eu não tenho como testificar isso. Alguém entende, gente? É por isso que esse livro escreve as verdades a respeito do mundo do Espírito, da qual eu e você damos crédito, porque nós cremos.
E aí, Marcelo, junta isso para mim. Depois, então, o que acontece? Eu dou crédito que eu creio, minha vida avança. Eu começo a ver, então, a manifestação disso na minha vida. Diga aleluia. Com saúde é a mesma coisa. É porque eu tenho um diagnóstico, eu estou vendo o meu corpo e o negócio está assim, o médico disse que vai ficar pior, é assim que vai acontecer? Não, é assim que vai acontecer do ponto de vista físico, natural. Gente, eu sou médico, eu não estou aqui falando... Entende? Eu sou meio maluco, um médico maluco, mas tudo bem. Eu entendo a ciência, mas entende, há algo que criou a ciência, gente. As coisas combinam. Ok? Então, vou depositar confiança naquele que é o autor da saúde, autor da vida, autor das células, da reconstrução das células, olha aí. Uhul. Para pensar, o nosso corpo ele é tão fantástico que ele já foi programado para recuperação. Senão, cada cirurgia que você passasse, ó, tua pele volta a se recompor, tudo volta a crescer novamente e tal. Determinados órgãos, eles novamente, você pode tirar 1/3 do seu fígado, ele volta a crescer de novo, olha que maravilha. Mas já o cérebro, se você começar a tirar menos neurônio, aí vai ficar feia a coisa. É por isso que eu fico preocupado com o pessoal que luta MMA. Entende? Mas ele é fantástico, ele por si só, ele se recupera, porque Deus programou, porque Deus não é o autor da morte, gente, ele é o autor da vida. Uhul. Essa não é a minha mensagem. Efésios 2, vamos lá. Verso número 3, eu estou em Filipenses. Então está escrito aí, no verso número 3, Paulo falando sobre o tempo que nós não tínhamos vida, e nós estávamos mortos. Ele diz lá, entre os quais também todos nós andamos outrora, graças a Deus não andamos mais. De que maneira? Segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e Paulo declarou algo importante, falando exatamente sobre filiação, e éramos por natureza o quê? Ah, que legal, não eram amigos não, filhos. Então existia uma natureza que me atrelava às trevas, por direito legal, isso foi cancelado. Esse é o âmago da cruz de Cristo, gente. É cancelar e transportar a mim e a você para o reino de Deus numa nova natureza. É por isso que você não pode duvidar em hipótese nenhuma da tua natureza. Se você duvida da tua natureza, você vai duvidar de toda a obra que Jesus fez, de toda a providência, de tudo que é realidade hoje para nós. Daí o inferno sempre desafia o homem naquilo que ele faz, ele olhar para ele mesmo, mas o inferno faz você olhar para você do ponto de vista natural. Olha no espelho, estou caidinho, estou gordinho, eu estou me sentindo fraco e tal. Não é esse lado que conta. O lado que conta é o homem interior. Uhul! Ó, já te falei, domingo você não pode faltar, fala de novo. Vou trazer os espelhos, espelho, espelho meu. Quem é mais bonito que o pastor Paulo? Não pode existir ninguém. E éramos por natureza, diga natureza. Se a Bíblia declara que era natureza, é natureza. Então não é questão do lado de lá, agora passa para o lado de cá. Não. Voltando a Romanos então, está declarado que nós fomos transformados em servos, filhos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. E declara que o salário da natureza do pecado é a? Mas agora nós temos vida. Diga aleluia. Fomos transformados. Entende, gente, com a transformação nossa veio tudo que precisava vir para que eu e você andássemos sobre a face da terra e cumpríssemos um propósito de Deus. Então, pensa numa necessidade sua, Deus já tem ela completa, preparada. Em todas as áreas da nossa vida. Então, a nova criatura, ela está atrelada exatamente a essa obra que ele fez, e diz lá no capítulo 53 de Isaías, que ele levou sobre si também as nossas enfermidades. Olha só, nós fomos transformados, sai a natureza pecadora e entra agora a vida de Deus. Se entra a vida de Deus, vem também com tudo que de Deus tem para nós, gente.
Bom, se na natureza pecadora vinha tudo a miséria, fracasso, derrota, doença, agora na nova criatura vem tudo de bom. Vem tudo de bom, necessidade, saúde, alegria, força, ânimo. Isso está inserido na tua identidade. Está marcado, você está marcado com isso, eu também. Não desassocie, porque quando você diz eu sou nova criatura, então você também tem que declarar eu fui sarado. Porque a Bíblia declara no capítulo da redenção que Jesus fez essa obra completa. Certamente, olha como está escrito, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados. Aleluia. Diga aleluia. Pastor, mas eu estou esperando Jesus me curar. Vai ficar sentado. É uma questão de tomar posse do que é seu e ter certeza disso. Se você tem certeza que você é nova criatura, eu estava falando isso aqui outro dia, eu acho que na escola. Se você tem certeza, eu tenho certeza, há um testemunho aqui interior de que eu sou nova criatura, perfeitamente. Então tenha a mesma certeza que você foi sarado. Você não será, você foi. Agora o contexto da nova criatura é aquilo que a palavra declara para mim e para você, que é resistência. Porque resistir em fé, na verdade, a respeito de quem você é, e você verá se o seu corpo não vai ficar sarado. Isso é o ponto, gente. Se você duvida que Jesus levou sobre si as suas enfermidades, você também está duvidando da nova criatura. Não, pastor, mas é porque é o seguinte, a nova criatura eu creio, porque eu não vejo, né, mas eu creio. Mas olha, sentir o meu corpo ficando verde é duro, hein? É duro mesmo. É duro você sentir uma dor em alguma coisa, alguém te contar e você não pensar assim, caramba, o cara morreu disso, hein? Ih, rapaz, estou indo para o mesmo lugar. Porque você sente. Mas quem disse que essa aí é a maneira de nós vivermos? Paulo disse, por fé é que nós vivemos e não pelo quê? Há uma declaração clara de que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E agora? Quem é que manda? Quem é a verdade? É Ele, foi estabelecido para sempre. Rapidinho, quando o teu coração começa a entender, essas coisas vão sendo iluminadas para o Espírito, você recebe aquilo que te pertence. Interessante, lendo os evangelhos, vendo lá as curas pessoais que Jesus realizou, se não me falha a memória, são 19 contadas, juntando todos os evangelhos, algumas são citadas em mais de um, então vamos lá, são 19, das 19, 12 receberam porque creram. Creram que Jesus, Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Isso antes de fazer a obra, hein? Só para você ter uma ideia como o negócio funciona, essa passagem é demais. Mateus capítulo 9. Acompanha comigo no verso 27. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos. 2 cegos. 2 cegos, certo? Clamando, tem compaixão de nós, filhos de Davi, falando para Jesus. Olha só, tendo Jesus entrado em casa, aproximou-se os cegos e Jesus perguntou, vem cá, vocês creem? Por que eles estavam clamando a Jesus? Porque eles queriam ser curados. Agora olha só, a pergunta de Jesus. Vocês creem que eu posso fazer isso? Não, olhem para cá. Você tem que compreender, porque eu venho conversando, eu não sei nem que culto, eu faço tanta reunião que às vezes até confundo, meu Deus do céu. Mas escuta uma coisa, Jesus, à noite, no domingo à noite estou falando do descanso da fé. Jesus corrige aquilo que é mais importante na minha vida e na sua. Não é em si eu estar acertando, eu estar errando, isso aí a gente vai crescendo, nós vamos andando com Ele e a gente vai errando menos, graças a Deus, né? Alguém dá um graças a Deus ou não? Muito bom, né? Mas Ele corrige aquilo que é fundamental para que Ele possa fluir e trazer para você toda essa realidade que nós já recebemos. Jesus chega para os discípulos e fala assim para eles, olha só, isso em Marcos 16 lá,
falando para eles assim, olha, deixa eu corrigir um pouquinho aí, porque alguns de vocês já me viram e vocês não creram, e eu tenho que acertar isso em você. Censurou a incredulidade, Marcos 16, verso 12, e falou assim, olha, o coração duro de vocês em... Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura? É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça a sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.